Boa tarde, pessoal. Eu sou conhecido como Cartola e o título da palestra que eu vou fazer aqui para vocês hoje é Modelagem 3D na ONG fazendo arte. Na verdade, assim, não sei se tem muita gente interessada em modelagem 3D, eu vou falar muito pouco sobre modelagem 3D, tá? Eu vou falar muito mais sobre, mas vou falar no final também, tá? Vou falar muito mais sobre software livre, cidadania e responsabilidade social, que está relacionado aí à ONG do título, ok? Então tá isso aqui o que eu vou falar, né? Falar da minha experiência que envolveu essas 4 coisas aí, ou 3 coisas, né? Cidadania e responsabilidade social também interligadas, né? Peguei os dados hoje de manhã quando eu estava fazendo essa apresentação, dados de 2022 do último censo do IBGE. O Brasil hoje tem mais de 11 mil favelas, e nessas favelas vive mais de 16 milhões, ou cerca de 16 milhões de pessoas, né? E esse número aumentou, segundo esses mesmos dados, eu não tenho a informação de 2010, aumentou 40% entre um censo e outro que o IBGE fez aqui no país. Isso é um alerta, né? Tem 16 milhões de pessoas vivendo à margem da sociedade, onde o poder público não chega, com condições desfavoráveis, com oportunidades desiguais em relação ao resto da população e tudo mais. Então, acho até que eu estou correndo muito, tem meia hora, né? Falar um pouquinho mais aqui disso, né? Eu já trabalho com responsabilidade social pelo menos desde 2008 e já trabalho com software livre, que é o tema do próximo slide, desde 1992 ou coisa parecida, né? As coisas estão muito relacionadas umas com a outra, né? O software livre é feito por voluntários, na maior parte das vezes. A responsabilidade social envolve ações de voluntário, na maior parte das vezes. E eu quis trazer para a ONG essa visão, né? Inclusive hoje isso aqui é uma oportunidade, porque a ONG tem uma realidade super corrida, a gente chega lá, fica falando da modelagem 3D, vamos imprimir isso, vamos imprimir aquilo, e eu não tive ainda uma oportunidade formal com eles de falar, ó, software livre é isso, tem tudo a ver com a realidade de vocês. Eles estão aqui nesse canto, assistindo a palestra, e vão tirar proveito disso também, ok? Então assim, até chover um pouco no molhado, né, a situação que o país e até muitos lugares do mundo vivem em relação às pessoas que têm menos oportunidades sociais e a importância que tem a ação de cada pessoa, eu, vocês, né, na mudança disso, né? A gente não deve só esperar que os políticos ou que o poder público mude essa situação, porque isso não acontece. Desde que eu era criança, eu já tenho 51 anos de idade. Desde que eu era criança, o discurso político é o mesmo. Prometo melhores escolas, mais segurança, mais saúde. Cara, na minha vida isso não mudou. Não mudou, né? E eu acho que a população pode mudar isso, tá? E é isso que eu gostaria de tentar inspirar vocês a fazer hoje aqui. Então vamos lá, software livre. Software todo mundo sabe o que é, né? No celular de todo mundo aí roda um monte de software, tá? E no celular de todo mundo aí roda um software livre. Roda um tal de Android. Todo mundo não, né? Porque tem gente que tem o iOS, né? A grande maioria das pessoas tem ou iOS do Apple ou Android, que é um Linux. Softwares livres normalmente têm mascotes, tá? O pinguim aqui é o mascote do Linux. O Android é uma distribuição Linux que a Google fez para rodar nos celulares, ok? O software livre permite isso, né? Aqui estão alguns símbolos de alguns outros softwares livres. Quem conhece algum software livre de um símbolo desse aqui? Firefox. Firefox. Alguém sabe de que isso aqui é símbolo? Wikipédia. Por que a Wikipédia está aqui quando eu estou falando de software livre? Eu não sei se é uma resposta maior, eu não ouço vocês, não vou conseguir ler o lábio. A Wikipedia, o software no qual roda a Wikipedia chama MediaWiki. É um software do tipo Wiki, existem vários softwares de Wiki, que é esse software onde você cria conteúdo colaborativamente. E o pessoal da Wikipédia fez um software deles e esse software é livre, tá? Ou seja, qualquer um pode baixar, copiar para uso próprio, distribuir para outras pessoas, eu baixo, posso dar para o meu amigo e tal. Posso estudar como foi feito aquele software e adquirir o conhecimento que encerra em si aquele software. E posso modificar aquele software para as minhas necessidades.
e se eu não tiver condição de fazer isso, eu posso pedir para um amigo fazer, ou posso, como empresa ou como pessoa física até, contratar alguém para modificar aquele software para mim. Eu tenho essa liberdade, né? Quando alguma coisa não funciona no Windows, o que você faz? Senta e chora, reza, abre uma reclamação na empresa, torce para alguém abrir também, e de repente se milhões de pessoas reclamarem, eles vão resolver aquilo ali e tal. Se for um bug sério, eles resolvem, é claro, também não é assim, né? Então, o que eu fui falando aí foram as 4 liberdades que definem o software livre. Isso foi escrito pela primeira vez na década de 80, não lembro se em 1980, pelo Richard Stallman, se não me engano. Não tenho certeza, desculpa. Mas ele escreveu um manifesto do software livre e definiu que um software, para ser considerado livre, tem que ter essas coisas aqui, né? Não obstante, os softwares livres, eles são licenciados também, né? Quando você usa um software proprietário, tem uma licença de uso ali. Aquilo não é seu, você está tipo alugando aquilo ali. Então tem coisas que você não pode fazer com aquilo. Você não pode construir uma bomba atômica usando aquele software, por exemplo. Isso está na licença do Windows, né? E o software livre, infelizmente ou felizmente, você pode usar para construir uma bomba atômica, né? Não sei se alguns mais velhos aqui talvez lembrem do Enéas, né? Ele defendia que o Brasil tinha que ter uma bomba atômica, né? Isso é generalizando, né? Bomba atômica é um símbolo de que ele tinha que construir armas nucleares para ter, não para usar, né? Mas para ter poder, né? Para ter voz no mundo, né? Porque por que um país lá pôde construir uma bomba atômica, pôde detonar algumas e agora ele proíbe os outros de construir? Enfim, não vou entrar nessa discussão. A discussão é que o software livre, ele é licenciado, tem suas licenças também. Por quê? Porque se ele não tiver licença, está arriscado eu, por exemplo, faço um software aqui, coloco aí, o pessoal começa a rodar no celular, começa a gostar, uma empresa pega ele e diz que foi ela que fez. Não, eu tenho que botar uma licença nele, ó. O software foi desenvolvido por mim no dia tal e as pessoas podem fazer isso, isso e aquilo com ele. Pronto. Está licenciado, tá? Então, não é bagunça. O desenvolvimento desse software é descentralizado, ou seja, tem um cara desenvolvendo o mesmo software aqui, outro no Japão, outro na Suécia, onde quer que seja, e isso meio que sempre foi assim, desde a década de 80, né? Sempre foi descentralizado. Por quê? Porque não é uma empresa que pegou, montou uma equipe de analistas de sistemas e começou a fazer um software que está ali dentro da empresa, numa salinha, com os computadores, discutindo ali e tal. Isso mudou um pouco depois da pandemia, né? Já existia antes essa coisa de desenvolvimento remoto e tal, dentro de empresas, mas mudou muito durante a pandemia, né? Em que era um risco as pessoas ficarem juntas, né? Se reunirem para qualquer coisa, né? E, na maioria das vezes, esse desenvolvimento é feito através de trabalho voluntário. E não precisa necessariamente ser um desenvolvimento de código, tá? Ele pode ser o desenvolvimento da documentação. O Firefox, que talvez seja aqui o que as pessoas mais conhecem, tem documentação dele. Se você não sabe usar um negócio dele, você vai achar, normalmente você vai procurar na internet, talvez ache em outros lugares, mas você pode acabar achando lá no site do Firefox, onde tem as documentações dele. Então, documentar é um tipo de trabalho voluntário que faz parte do desenvolvimento de um software, tá? Traduzir é outro tipo de trabalho voluntário que pode ajudar no desenvolvimento de um software, certo? E aí, só para encerrar aqui, eu não falei completamente o que eu queria falar aqui sobre a Wikipédia. Além de deles terem desenvolvido um software livre, eles têm a questão do conteúdo produzido de forma livre, né? Qualquer um pode chegar lá na Wikipédia, escrever um artigo, as outras pessoas vão verificar aquilo, vão corrigir. Não sei como é que está hoje, mas há uns 10 anos atrás, ou 15, eu estava mais engajado com essa coisa de Wikipédia, escrevi alguns artigos lá, assisti uma palestra da Wikipédia no Fórum Internacional de Software Livre, lá em Porto Alegre, onde o cara da Wikipédia falou que tem problemas assim, de páginas que ficam sendo mudadas, principalmente páginas de políticos. Aí um cara faz a página dele, vem alguém, vandaliza, escreve e fala mal dele, aí ele vai lá, corrige, vem outro e fala mal, aí fica aquela mudança e volta à versão anterior. Mudança, volta à versão anterior, mudança, volta à versão anterior. Eles estavam arrumando umas coisas para evitar esse tipo de problema lá. Mas dentro do contexto aqui, tem tudo a ver o que a Wikipédia faz, né? Construção de conteúdo colaborativo, certo? O software livre, construção de conteúdo colaborativo. 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 Construção de conteúdo colaborativo.
de sistemas de maneira colaborativa. Uma ONG, construção de melhores oportunidades de cidadania para todos de forma colaborativa, né? Através de voluntários, através de patrocínios sem fins lucrativos e tudo mais. Ok? E aí, falar um pouquinho da ONG assim, rapidamente, tá? Esse aqui é o site da ONG, esse QR Code, quem quiser acessar o site da ONG. Essa ONG está lá no Rio de Janeiro. Temos aqui o Evandro e a Vanessa, que são os criadores da ONG, comandantes da ONG, e que eu conheci coincidentemente aqui na Campus Party no ano passado. Nós dois, a ONG e eu, somos do Rio de Janeiro, tá? Eu já tinha sido indicado para eles por um amigo comum que já atuava na ONG. Antes da Campus Party, a gente começou a trocar ideia. Ah, eu vou na Campus Party. Ah, eu também. Ah, a gente se encontra lá então. Beleza. Nos conhecemos aqui, né? Através de um projeto chamado Include, que está aqui, né? E eu vou vestir simbolicamente a camisa aqui, porque eu acho que essas coisas de cidadania, de voluntariado, tudo, dependem da gente vestir a camisa, certo? Então eu vou primeiramente vestir aqui a camisa do Include, que é o projeto que trouxe a ONG aqui para Campus Party, tanto no ano passado quanto esse ano. Eles fornecem projetos de tecnologia para comunidades. Eles têm problemas aí, né? É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Cartola. Oficina de reflexão ali. Quem não viu ainda, pode ir lá ver ainda, né? Não é? Pode ir lá. É ali no Espaço Kids do Include, vocês vão ver lá o Include, no coisa azul lá. Do lado tem essa, já troquei de tela aqui, essa favelinha ali de papéis de papelão, desculpa. Essa foto 360 aqui, quem quiser escanear aqui também, vai ser dessa favelinha lá, com os garotos que participaram um pouquinho lá também, cortaram as casinhas para o pessoal pintar e tudo mais. Então, eu acho até que eu já falei um pouco aqui dessa tela, tá? Que o software livre é socialmente responsável, né? Ele promove essa coisa do voluntariado, essa consciência. Ele é bom também para startups, por exemplo, não só para coisas diretamente focadas em cidadania e responsabilidade social. Imagina, eu tenho uma colega que é dona de uma gráfica ali em Niterói, que só usa software livre. Ela não precisou comprar a licença de nenhum dos softwares que ela usa lá. Você vai comprar uma licença de Photoshop hoje, uma licença de AutoCAD, uma licença de Windows. O Windows Pro hoje está uns R$800. Você vai montar uma empresinha com 5 computadores, 5 vezes 8, R$4.000 só de software, né? O software livre é conhecimento, tá? Conhecimento aí no caso da área de análise de sistemas, e viabiliza essas oportunidades. Mas não tem marketing. Então, assim, não vai ter propaganda na televisão de Linux, não vai ter propaganda na televisão de Firefox. Você vai ter que ir buscar. Se na hora que você for buscar, você não confiar num software porque ele é gratuito, tenta saber se ele não é um software livre feito dessa maneira. Tem chance dele ter muita qualidade. O Firefox é um software de muita qualidade. Então, assim, não existe 100% para nada, né? Nem todo software comercial é ruim, nem todo software comercial é bom. Nem todo software livre é ruim, nem todo software livre é bom. Tem softwares bons e ruins, você tem que analisar. Ninguém vai bater na sua porta oferecendo, já falei, então você tem que buscar. Então, se eu quero, por exemplo, software de edição ou de modelagem 3D, software, modelagem 3D, open source, ou software livre, modelagem 3D. Se você buscar isso, você vai achar várias opções, né? E vamos então à modelagem 3D. Como é que aconteceu a modelagem 3D, né? O Include, nessa doação que fez de um laboratório de robótica lá para a ONG, levou também uma pequena impressora 3D. Somado a isso, eu recebi de um colega meu uma impressora 3D para doação. Juntei ali com a apresentação que esse amigo nosso em comum, Marcelo Luna, né, me botou em contato com a ONG, vi que eles tinham condição de receber essa impressora 3D, doei mais uma impressora 3D para eles. Tinham eles lá 2 impressoras 3D e não sabiam mexer. Então falei, pô, posso ajudar um monte de coisa aí na tua ONG. Aí a gente discutiu isso, aquilo, tá, modelagem 3D, beleza, vamos focar nisso. Fui eu lá, então, tentar ensinar modelagem 3D, nosso aluno mestre aqui, o Jean, né?
é quem está mais focado nisso. Tem as meninas também que vão tentar pegar ali, a Bia, a Tati também tentaram outro dia. Vamos continuar com isso. E aí o que aconteceu? Eu tenho um site, né? Tenho vários sites, na verdade. Tenho um blog de fotos 360 e tenho um wiki meu. Eu peguei um software de wiki, que não é o da Wikipédia, e criei um site particular. E aí eu comecei a escrever a documentação. Falei, vou ter que escrever alguma coisa para o que eu falar com eles, eu quero que esteja documentado, porque aí se eles tiverem uma dúvida, acessam o documento lá e tal. Comecei a escrever no meu wiki. Para escrever no meu wiki, eu comecei a estudar as ferramentas. Eu elegi o FreeCAD como a ferramenta que eu ia usar para ensinar eles a modelar em 3D. Comecei a acessar tutoriais no YouTube, documentação no site, no outro. Aí cheguei na própria documentação do FreeCAD. Eu vi que ela era bastante consistente, tinha muita coisa, né? E nem tudo estava em português. Falei, opa, então em vez de escrever aqui no meu site, em que até isso já estaria disponível na internet para outras pessoas, vou colaborar, vou matar dois coelhos com uma cajadada só. Vou traduzir a documentação do FreeCAD. Me cadastrei lá no projeto, falei com um, falei com o outro, descobri o caminho das pedras, comecei a traduzir a documentação do FreeCAD, traduzi já alguns tutoriais completos e mais algumas partes de outras coisas acessórias, tá? E o próprio Jean ali, que é o nosso principal aluno da modelagem 3D, já teve a oportunidade de estudar ali, tirou dúvida comigo, ajudou inclusive a melhorar essa documentação. Eu é que não melhorei ainda, mas ele forneceu um feedback, né? Quando a gente está escrevendo um texto, a gente faz revisões e tal, e às vezes a gente não percebe que aquilo ali não está com um bom entendimento, tem uma coisa meio dúbia e tal. As dúvidas dele foram consistentes a ponto de eu chegar e falar, não, cara, boa a tua dúvida, vou melhorar a documentação aqui, aí eu vou ter que melhorar a documentação original em inglês, depois traduzir. Então, já somos dois aqui colaborando com o projeto original, tá? Tem alguns tutoriais, inclusive, no YouTube em português, para quem não se dá bem com inglês. E é uma ferramenta muito completa, tá? Dessas três aqui que eu elegi para modelagem 3D lá na ONG, o FreeCAD e o Blender são ferramentas, assim, canivetes suíços, né? Chegam a ser, talvez, muito complexas para o que a gente precisa. A gente só precisa modelar peças mecânicas para impressão 3D. E essas duas ferramentas fazem muito mais do que isso. O Blender, por exemplo, os estúdios de Hollywood já usam ele para fazer efeitos visuais e tudo. O Blender é uma ferramenta poderosíssima. Até a versão, ele agora está na versão 3.61, se não me engano, ou 65. Até as últimas versões 2.78, 2.82, não lembro até qual que foi, ele tinha um game engine dentro dele. Ou seja, eu podia construir jogos. Então eu poderia modelar 3D, modelar um personagem e fazer o jogo ali dentro. Todas as funções do jogo, gerava um jogo. Ele tem editor de vídeo dentro dele. E o FreeCAD já é uma ferramenta de CAD muito completa. Eu não sou da área, né, mas eu suspeito que ele possa substituir para muitas pessoas o AutoCAD, que é a ferramenta da Autodesk, alguma coisa assim. Isso. Que é a mais conceituada do mercado, né? Então vamos lá. Por que eu acabei colocando três ferramentas assim, né? Porque cada uma tem um aspecto. Se eu estivesse lidando com ferramentas comerciais, provavelmente eu jamais compraria três ferramentas de modelagem 3D. Eu ia ter que escolher uma. Com software livre, não. Eu posso usar as três. Cada hora que eu quiser, eu uso a que mais se adapta ao meu uso. Certo? Então, vou primeiro ler isso aqui, deixa eu ver. O FreeCAD, por exemplo, é uma ferramenta com interface gráfica, tá? Isso aqui é uma sigla conhecida que significa Graphical User Interface. Eu encurtei aqui para caber na tela. Então é uma ferramenta gráfica, né? Você vai interagir com ela, modelar suas peças graficamente. O Blender também, apesar de não ter escrito ali. O OpenSCAD não. Eu vou mostrar nas próximas telinhas aí. O OpenSCAD, ele é feito através de programação. Você tem que entender o código dele. Você escreve lá, cube 10 por 10 por 10. Aí você vai fazer um paralelepípedo, que vai ser um cubo, com aresta 10. Uma coisa que tem de muito interessante nele, para quem programa é só mais uma opção. Para quem não programa, isso é uma barreira.
Mas ele tem uma coisa muito interessante que pode levar, talvez, por exemplo, o Jean, quem sabe um dia aprender a programar nele. Porque as peças que você gera nele, que estão com código programado ali, podem ser usadas no site chamado Thingiverse. Thingiverse é um dos principais repositórios mundiais hoje em dia de compartilhamento de modelos 3D. Eu, quando quero uma peça 3D, antes de modelar uma peça 3D, eu vou ver se já tem pronta. Eu preciso de uma porca para imprimir uma porca na minha impressora 3D. Já tem no Thingiverse aqui. Tem em outros também, né? Porca é uma coisa comum. Ah, eu quero o personagem, sei lá, um Pokémon. Deve ter aqui. Então, o arquivo de OpenSCAD que eu jogo para lá, ele vai ser disponibilizado depois, essa peça vai poder ser personalizada por qualquer um num formulário web. Basta eu programar direito ali, ó, a largura é a variável tal, a altura é a variável tal, tarará. Ele mostra um formulário web para você personalizar. Deixa eu mostrar aqui rapidamente. Ó. Isso aqui é um exemplo de código, tá, do OpenSCAD, onde eu fiz um cubo, depois fiz outro cubo e subtraí um do outro. Fiz essa escadinha aqui, tá? Aqui a mesma peça no FreeCAD. Para modelar, o FreeCAD está tranquilo. O OpenSCAD também. Aqui uma peça que eu fiz, pode não parecer, mas isso é uma tala para usar na mão aqui para o dedo mindinho. Então eu posso personalizar a altura, a largura ali da mão para se adaptar à mão de outra pessoa. O cara vai aqui nesse formulário web lá no Thingiverse e regula ali. Na página anterior eu explico o que é cada medida para a pessoa saber personalizar aqui. Depois ele vai botar isso aqui na água quente, ou bota no secador de cabelo e dobra aqui na mão, aí ele endurece e fica imobilizando o dedinho aqui. E aqui é o Blender. Por que o Blender? Porque o Blender tem uma capacidade de fazer coisas com uma peça já modelada, que eu baixei, por exemplo, baixei uma peça, uma porca lá, e quero mudar essa porca. Eu não tenho mais os sólidos originais para modificar um pedaço da peça ali. O Blender me permite selecionar esses vértices aqui e mover ele aqui no espaço. Lá no FreeCAD, eu teria que usar outros artifícios ali. Eu não consigo pegar Pelo menos eu procurei e não achei. Também não sou especialista, tá? Estou compartilhando a minha experiência. Eu não consigo pegar essa face aqui da peça e jogar para lá e para cá no FreeCAD. Isso facilita muito a gente modificar uma peça. A gente precisou de uma peça lá para encaixar um motor, por exemplo. Nosso motor era de outro tamanho. A gente baixou o negócio lá do Thingiverse e tinha que mudar só o tamanho do buraco circular lá. Você vem aqui, seleciona ali os vértices e arestas ali e pronto. Muda o tamanho aqui no Blender tranquilo. Só que o Blender, como eu falei antes, eu não consigo dar medidas específicas. Eu não consigo chegar aqui e dizer que essa aresta tem 1,27 milímetros. E nos outros softwares eu consigo ter essa medida precisa. Então cada um tem suas vantagens e desvantagens, tá? Esse aí é o caminho que eu estou seguindo lá na ONG por enquanto, ok? Acho que já deve ter acabado o tempo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí. Já tem um tempo que mostraram 5 minutos ali. Alguém? Alguém? Perguntas? Faz pergunta, cara. Eu tenho. Opa. Eu trabalho com análise de dados e eu dou mentoria para o pessoal que faz migração de carreira para a área de BI, de dados e tudo mais. E todo mundo fica muito perdido com relação ao portfólio, tanana. E aí, por conta da minha empresa, eu comecei a ajudar uma ONG a estruturar a área de dados deles. E eu falei, poxa, é muito mais interessante você ajudar realmente uma organização, né, do que você partir para um projeto que vai sair de uma base de dados totalmente artificial, que você pega da internet. E agora eu estou com esse pensamento de começar a divulgar mais para as pessoas. Você criou o seu portfólio ajudando uma organização, é isso? Não, eu já trabalho. Eu já trabalho na área há bastante tempo. Eu dou mentoria para pessoas que querem entrar na área e esse pessoal tem dificuldade. Na minha empresa atual, eles tiveram uma parceria lá e daí eu me voluntariei para ajudar. Nisso eu percebi que dá sim para você construir um portfólio muito mais rico, tanto para o próprio profissional que quer entrar, quanto para a ONG, porque vai estar ajudando ali. Do que inventar uma coisa fictícia. Isso, exatamente. Sim. E aí eu queria saber se vocês conseguem me passar depois, conversar melhor, né, se isso seria interessante do ponto de vista de quem vivencia uma ONG no dia a dia, fazer contato com esses profissionais, assim, que seria realmente para fazer um projeto e ajudar em alguma área específica. E
referências de ONGs que vocês conhecem, porque, por exemplo, os meus mentorados não são só de São Paulo, tem gente no Rio, Curitiba, Brasília, e eu concordo com o que você disse, de se você está próximo, você consegue ver aquilo agindo e consegue ajudar mais. Então, nem só de São Paulo, nem só do Rio, mas criar uma rede mesmo para que mais pessoas passem a atuar mais com esse viés do que simplesmente buscar algo na internet para criar um portfólio que vai ficar bonitinho, mas realmente não serviu para nada no mundo real, só para o conhecimento da própria pessoa, sabe? Sim, perfeito. Muito legal a ideia, assim. Eu vou sentar aqui. O cara da ONG é o Evandro, que subiu aqui no palco. Beleza. Eu sou só um voluntário. Só para... você estava falando sobre o software livre e eu tive uma dificuldade muito grande, porque é confuso. A gente está acostumado a um vício de uma linguagem, e quando você entra para um outro tipo de programa que não é aquilo que você está acostumado a usar, eu confesso que eu travei. E quando você começou a falar de software livre lá na ONG, eu comecei a dar uma olhada e falei, cara, isso não é para mim. Primeiro, assim, a gente tem que aceitar dentro da gente para entender aquele processo, porque é até mais fácil do que o outro, mas a gente está acostumado com o outro, então fica meio que complicado. Não existe 100%. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. O que eu posso dizer? Ontem, inclusive, eu estava aqui com uma camisa de um sistema chamado FreeBSD. Talvez aqui, pouco conhece. Eu trabalhei muito com FreeBSD, né? Colaborei com o projeto FreeBSD e meus pais usaram FreeBSD. Meu pai usou muito FreeBSD, ele só parou de usar FreeBSD quando eu e meu irmão paramos de conseguir dar suporte para ele. Mas ele não tinha nenhuma dificuldade, porque ele não conhecia outras coisas antes. Começou a conhecer aquilo, é aqui que abre o programa, é aqui que abre o editor de texto faz assim, a internet, o acesso assado, acabou. O grande problema é talvez um preconceito que a gente crie a partir do momento que a gente já conhece um software, né? Por exemplo, a resistência, né? Até em função do dia a dia de hoje, né? O mundo é uma coisa muito corrida hoje em dia. Eu já gastei um tempo aprendendo um software, vou ter que aprender outro. Caramba! Né? Então, isso acontece também, né? Comigo, inclusive, né? Eu já conhecia o OpenSCAD, vou ter que aprender FreeCAD agora para ensinar para a ONG. Já conhecia o 3D Studio Max, vou ter que aprender Blender. Mas é isso aí, né? A dificuldade é um pouco dessa coisa do ser humano, preconceito talvez também, né? Porque quando o Office da Microsoft mudou completamente a interface dele lá e ficou todo esquisito, todo mundo aprendeu de novo, porque não tinha jeito, né? Mas para migrar pro LibreOffice lá, ninguém quis. Não, isso é software livre, não tem ninguém dando suporte a isso aí, não vou aprender isso não. Então é isso, pessoal, já recebi a plaquinha ali de encerrado. Obrigado por todos. Estou aqui embaixo, eu e o cara da ONG aqui, se alguém quiser falar mais, tá? Bom sábado a todos aí.